Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Meetcast aqui no canal da Nublu Intercâmbio. Hoje no Meetcast vai ser muito especial, porque a gente tem uma convidada muito especial. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo aqui para vocês. E nós estamos com uma meta bem ousada de chegar a 10 mil inscritos aí até o final de julho. E nós estamos contando muito com você, para que você se inscreva, para que você curta esse vídeo, para que você ative o sininho. Isso também é uma forma do YouTube entender que você gosta muito do nosso conteúdo e assim você não fica de fora de nada, porque ele te lembra aí quando a gente publicar novos conteúdos como esse aqui, o Meetcast, que vai ser fantástico. Então fica aí ligado com a gente. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, como eu já falei, ela é intercambista nos Estados Unidos há mais de 5 anos. Agora, em 2023, maio, vai estar se formando em jornalismo, lá nos Estados Unidos também. Ela mora num dos estados mais frios dos Estados Unidos, bem no centro dos Estados Unidos. É o lar da Penny, do Big Bang Theory. Quem pegou a referência vai saber de que estado que eu estou falando, que é o Nebraska. Então, direto do Nebraska, seja muito bem-vinda, Ana. Aqui é um prazer a gente te receber. Muito obrigada. O prazer é meu. Muito legal a gente ter a oportunidade de conversar contigo, falar sobre um estado diferente. Sim. Como é que é morar hoje aí no Nebraska? Eu gosto, eu amo morar aqui. Eu me sinto muito em casa. Antigamente eu falava, nossa, vou pra Nebraska, como que vai ser lá? Tipo, é diferente, né? Tipo, meio do mato aqui, sabe? Tipo, é muito fazenda, não tem muita coisa pra fazer. Mas aqui tá crescendo bastante, então eu acho que aqui é uma cidade, tipo assim, grande numa cidade pequenininha. Então, tipo, não é que nem tipo, Nova York, Chicago e tudo mais, mas é legal aqui, eu gosto. E é seguro, tipo, o custo é mais barato pra morar, então acho que dá pra ter uma vida muito boa. E você chegou a morar em outros estados? Eu só morei no Texas, né? Lá em Houston. Mas aí agora eu estou morando em Omaha, que é uma cidade próxima da faculdade, e eu já morei em Lincoln também, que é onde fica a faculdade. Eu não sei explicar muito bem a diferença, porque eu não entendo muito em relação a, tipo, bairro, cidade. É meio complicado, mas fica em torno de 50 minutinhos. É Legal. meio complicado mesmo, cidade. É, Quando eles falavam town e city, aí eu ficava, mas meu Deus, pra mim é tudo a mesma tudo coisa. a mesma coisa, Pra eles não, né? Aí Não, eu passei um tempo na Inglaterra e eles me explicaram que, tipo, town é quando não tem uma catedral, pelo menos lá, né? E uma cidade é quando tem uma catedral. Então tem essa diferença que pra gente não faz sentido nenhum, não né? faz sentido nenhum, tudo é a mesma coisa. Legal. Mas antes de tu chegar aí no Nebraska, teve É, muitos anos antes, teve várias coisas, sim. né? E Foi um aí, processo muito longo, aliás. quando que surgiu a vontade, Ana, de ir para os Estados Unidos? Qual que foi o fator assim que fez, pô, eu quero estudar nos Estados Unidos um dia? Eu não sei. Desde que eu me conheço por gente, sempre foi um sonho, assim. Eu sempre tive o desejo muito grande de viajar, de ir para os Estados Unidos. E tudo começou, tipo, vendo filme, né? Porque a gente cresce no Brasil, ouvindo música em inglês. O consumo dos Estados Unidos que a gente vê como um sonho. E eu me interessei, porque eu via filme, via série. Eu falava, meu Deus, eu quero muito isso, é muito legal. Então, eu comecei a pesquisar e tudo mais. Eu sempre me senti muito uma outsider quando eu morava no Brasil, porque todos os meus amigos da escola, todo mundo queria a mesma coisa e eu não. Então, tipo, o povo me jogava muito, tipo, nossa, você quer ir para os Estados Unidos? Ah, metida, ah, estranha. Mas eu sempre me senti diferente, porque não era o meu sonho fazer tudo, a mesma coisa que todo mundo fazia. Então, o sonho foi despertando aos poucos, sabe? Pesquisando, vendo vídeo no YouTube de outras experiências e tudo mais. E acho que foi assim que começou. Hoje tem bastante conteúdo, né, de pessoas que estão nos Estados Unidos, brasileiros que estão nos Estados Unidos, mas alguns anos atrás, 5, 6 anos, não era tanto volume, né? É. Tu chegou a pesquisar conteúdo no YouTube de algumas pessoas, tu conheceu pessoas que estavam em determinados lugares nos Estados Unidos, como que foi
o planejamento, assim, porque como tu comentou, fez intercâmbio no Texas, né? Sim. Primeira vez. Como é que foi a decisão de chegar nisso? Foi algo que já tinha planejado ir para esse estado, não tem nada a ver, queria ir para os Estados Unidos, não importa o estado. Como que foi o planejamento para isso? Nossa, eu lembro claramente, quando eu comecei, sempre fui muito curiosa, eu sempre queria aprender. Então, quando eu, sei lá, tinha 10, 11, 12 anos, eu fazia o quê? Sentava em casa e abria o YouTube para ver vídeo de maquiagem, viagem. Era o que eu gostava de fazer, pesquisar. É uma coisa que eu amo fazer, pesquisa. Então, eu comecei a ver meninas que começaram a fazer diário de intercâmbio. Vários lugares do mundo, e muitas delas iam para os Estados Unidos fazer o high school. Então, eu assistia aquilo e eu falava, se elas estão indo, pode ser eu um dia. Então, eu comecei a ficar curiosa e eu assistia por anos. Aí, eu acho que foi em torno de 2014, assim, quando eu tava no 9º ano, ou até antes, que eu falei, eu vou tentar ir, vou ir atrás. E eu sempre pedi pros meus pais, né, sobre isso. Eu falava, nossa, quero fazer um intercâmbio e tudo mais. Eu falava, tá bom, Ana, ok. Né? Porque, tipo, a gente não sabe como funciona. É aquela coisa, é só pra gente muito rica, tipo, não sabe, né? Tipo, é seguro. Tipo, você vai sair de casa, sei lá, com 15, 16 anos, tipo, não é muito normal. Então, eu comecei a mostrar os vídeos das meninas, os meninos que eu assistia no YouTube, pra convencer os meus pais. Mas foi muito difícil de convencer eles. Porque eles falavam, tipo, não, tipo, você não vai. E também é muito dinheiro. Então, a gente começou a pesquisar em feira de intercâmbio. E eu mostrava vídeo pra eles, tipo, muito. Chegava em casa, falava, olha, eu contava a história das pessoas. E eles ficavam, tipo, E aquela estratégia, sabe? Pra Sim, sim. mostrar que realmente vale a pena. Então, a gente foi pesquisando e tudo mais. E, em paralelo, eu pensei, se eu quiser fazer o intercâmbio, provavelmente vai ser só de um ano, né? Mas eu não quero fazer faculdade no Brasil. Então, eu pensava, se eu fizer intercâmbio, eu vou querer fazer faculdade. E é muito diferente o processo, é um novo mundo totalmente diferente. Então, eu pesquisava os dois e tentava fazer um plano como, tipo, que eu poderia fazer um intercâmbio do ensino médio e depois ir para uma faculdade. E o processo de faculdade começa a se preparar muito cedo, né? Então, quando eu decidi, eu sentei com os meus pais, eles falaram, Ana, o que você vai querer fazer? Tipo, escolhe, sabe? Porque, tipo, todo mundo tá estudando pro Enem e eu não ia ficar perdendo tempo, né? Mas eu não ia ficar, tipo, focando nisso, sabe? Eu vou pra escola e tudo mais, mas eu tinha o meu foco em preparação para uma universidade americana e o sonho de fazer intercâmbio, né? Então, foi meio que um processo enorme. E quando a gente foi em agências, a gente feira de intercâmbio, pesquisando e tudo mais, é muito complicado, porque tem muitos tipos de programa, né? Tem escola pública, escola privada, tem tipo, que você escolhe a cidade, tem uns que você escolhe a escola, outro que você é o tipo só os Estados Unidos, aí uma família te escolhe. E esse é o mais barato. Então foi esse que eu fiz. Que era o programa e a família me escolhia. Mas antes de ir para esse processo de ir numa uma agência, ver como é que era e tudo mais, aí quando tu decidiu que ia para os Estados Unidos, a tua escola já tinha aulas de inglês mais fortes, tu começou a se dedicar mais ao inglês. Como é que foi a preparação para isso? Porque a Foi gente fala. direto para fazer o último ano, né? Foi de. Você não fez um período de inglês antes de fazer o último ano, né? Porque a maioria da galera da Nublu, o nosso intercâmbio hoje é para ir estudar inglês nos Estados Unidos, né? Sim. Então, é um pouquinho diferente. Diferente, sim. Comigo, eu sempre, como eu falei, eu sou muito curiosa, amo estudar. É até estranho falar isso, mas eu amo aprender. Eu me divirto muito. Então, eu comecei a estudar inglês sozinha no começo. Eu era curiosa, então eu lembro todos os dias eu estudava 1 hora, todo dia à noite.
vendo vídeo no YouTube, pensando no Google. Eu tentava. E aí, na minha escola também tinha aula de inglês normal, assim como todas têm, mas não era aquela coisa, tipo, maravilhosa. Era só o básico do básico. E, tipo, não aprendia nada, sabe? Tipo, o básico mesmo. Então, na minha escola tinha atividade extracurricular e tinha aula de inglês. Então, eu fiz, acho que por um ano. Era noite e tudo mais. E era 2 vezes por semana. E me ajudou bastante a me interessar mais e, tipo, isso no paralelo e fazendo aula. Aí, quando eu vi que eu tava no nível ok, o meu pai fazia aula com... Ele tem uma amiga que ela dá aula de inglês. Então, eu comecei a fazer aula com ela, era só conversa, praticamente. Tipo, não era gramática, Dramático. não era nada muito pesado, era só ler texto, interpretação, conversa, e isso foi, tipo assim, muito bom, porque muita coisa que eu sabia era, eu entendia, eu escrevia, mas eu não tinha aquela conversa, né? Uhum. Então foi quando eu meio que despertou e eu acabei mudando de escola, saí do inglês, que era oferecido naquela escola de tarde, e eu comecei a focar muito estudando sozinha e fazendo a aula com ela, conversação por 1 hora, acho que por semana. Eu vi Legal. um vídeo do seu canal. A Ana tem um canal que a gente vai deixar aqui na descrição É isso para aí, vamos deixar aí pra galera acompanhar. conhecer. E aí eu me identifiquei muito com um vídeo que você estava dando dicas de inglês, que foi algo que eu também fiz, que era pegar. Eu já até falei em um Midcast, que eu sempre quis aprender a falar inglês, só que eu também não tinha grana para fazer aulas e tudo mais, então eu Sim, também estudava por conta. E aí você falou, eu assistia filme, eu pegava letra de música e com a tradução e tentava bater ali, era uma coisa que eu fiz muito durante muito sim. tempo. E é muito legal. Nossa, é muito legal. A primeira vez que eu consegui assistir um filme sem legenda, é óbvio que a gente começa assistindo Sim, filme de criança, né? Porque é o mais. sim. O meu primeiro filme que eu assisti sem legenda, que eu consegui entender, foi Divertidamente. Eu lembro até hoje, de Nossa, quando eu assisti, eu falei, cara, consegui entender, sabe? sim, Nem é o nível que eu gostaria de estar naquela época, sim. gostaria que fosse mais, mas consegui entender, pra mim foi, tipo, surreal, assim. Foi muito legal quando você. É muito bom. Tipo, parece que vira uma chavinha, você fala, "Ah, peraí, sabe? Tipo, o que que tá Uhum. acontecendo?" É assim mesmo. Eu acho isso muito legal. E, tipo assim, eu nunca fiz aquela escola tradicional de inglês, né? Que muita gente faz. Eu acho uma perda de tempo. Porque a pessoa fica lá 8, 9 anos, é caro e não aprende nada. Então, eu acho que a melhor forma de aprender é você tem que primeiro ter o foco, né? A dedicação e querer estar ali. Porque não adianta você fazer a melhor aula do mundo, a melhor escola de inglês, se você não quer aprender. Porque Uhum. você tem que exercitar isso todo dia. É uma repetição. E eu me via muito, e eu falo isso para minhas seguidoras e todo mundo me pede dicas, a gente é que nem um neném, né? Quando a gente começa a aprender. Bebê não nasce falando inglês, os americanos não nascem falando. É aos poucos. E a gente, que tá aprendendo uma nova língua, é a mesma coisa. Então a gente tem que ser paciente e ser persistente também. E não desistir. Porque às vezes eu, tipo, ficava tão overwhelmed que eu não conseguia. Eu não entendia. E eu falava, não vou sair daqui se eu não entender. Não vou. E eu ficava frustrada, eu ficava assim, mas eu sou muito grata hoje que eu não desisti. Porque eu focava no meu sonho maior. Vou falar inglês fluente, vou para uma universidade, sabe? Vou ter minha carreira no futuro. E saber inglês é o básico que eu tenho que saber. Uhum. Porque, tipo assim, muita gente fala inglês, é a melhor forma de comunicar pessoas de vários países. Então, mesmo eu, tipo, sofrendo, não entendendo nada, às vezes eu até chorava, porque eu falava, não sei, não tô entendendo nada. Mas, tipo, vale a pena. Porque você vai persistindo e indo e uma hora vai. Tu falou sobre escola, né? Sobre a escola tradicional de inglês, e a gente sempre fala para os clientes aqui na Nublu, não espera para aprender inglês só quando chegar lá, porque até chegar lá, tu vai passar no aeroporto, vai ter que chamar um Uber, vai ter que se comunicar para abrir ali o começo, né, do Na hora que intercâmbio. sobe no avião, eles já falam Inglês. inglês, né? Exatamente. Eles já perguntam se você quer comer o quê? Já é. É, E aí começa o transtorno para quem não sabe, né? Que pelo menos o básico, né? Pelo menos o início ali.
Sim. E a grande diferença, na minha opinião, é o foco da pessoa, né? Porque você aprender um idioma, ele é, mesmo que tenha um acompanhamento de um professor, de uma escola, ele é um aprendizado sozinho. Porque se tu Com não certeza. sozinho dedicar, fazer, não vai acontecer, né? Não vai, Então, até deixar para o pessoal que está nos assistindo aqui, no primeiro link aqui da descrição, se você quer fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, aprender inglês nos Estados Unidos, chama nós aqui no primeiro link na descrição, fala com a Nublu Intercâmbio, com o nosso time de especialistas, que a gente com certeza pode te ajudar a realizar esse sonho. E, Ana, eu queria saber também, dentro disso, se nesse projeto, além dos pais, né? Os pais, eles muitas vezes eles nos testam para ver se a gente realmente quer aquilo. Por isso que eles falam, tá bom, vai fazer intercâmbio. fase. Daqui a pouco vai querer É. fazer outra coisa e tudo mais. Mas isso faz parte deles e eu acho que é uma coisa boa para eles nos testarem, para ver se a gente realmente quer aquilo, né? E se a gente merece também, né? Porque não adianta você mandar o seu filho adolescente para outro país e a pessoa ser super irresponsável, né? Porque a vida aqui é tão diferente, você, tipo, cresce, tipo, você tá sozinho. Então, muitas vezes, eu mesma, quando eu tiver meus filhos, eu teria muito medo de, tipo, mandar eles assim, vai, sabe? Sim. Não é assim. O filho tem que estar pronto, porque é difícil. Não é vida fácil. Imagino. E aí, além dos teus pais, tinham pessoas. Não sei se tu dividia esses planos, né? A maioria, às vezes, assim, eu particularmente prefiro não dividir certas coisas, que tem gente que bota a gente mais para baixo do que fala assim, vai lá, tenta que vai dar certo. Mas tinha pessoas, ou algum momento específico que alguém falou, desiste disso daí, o que tu quer fazendo com isso? Não vai te levar a nada. E aí isso te abalou de alguma forma? Aconteceu alguma coisa parecida com isso? Ou foi mais tranquilo? Também não contou para ninguém? Como é que foi esse lá ainda no Brasil, né? Antes de acontecer tudo o que aconteceu. Isso é um grande exemplo para mim, porque eu, tipo, o ensino médio foi uma época muito difícil da minha vida. Porque, como eu falei um pouco antes, eu sempre me senti que eu nunca pertencia onde eu tava. E não sei, então eu sempre fui muito sozinha, eu era muito tímida, e eu sofri muito bullying. E um dos motivos para eu sofrer muito bullying era porque eu era obcecada por livros, eu lia muito, estudava muito, e eu, quando alguém perguntava, tipo, professor, onde você vai fazer faculdade? Tipo, eu falava, vou para os Estados Unidos. E, tipo, eu era muito zoada por isso. O povo me rebaixava muito porque eu queria fazer o diferente. Então eu lembro, tipo, várias vezes que eu até, tipo, chorava sozinha na aula porque o povo, tipo, fazia piadinha o dia inteiro comigo. Falava, americana, a que paga pau, assim que fala? Paga pau para os Estados Unidos. E eu fui para os Estados Unidos, né, de viagem com família algumas vezes, e quando eu voltava, tinha um grupinho de amigos, dava presentinho para todo mundo, sabe? Tipo, coisinha simples, e contava como foi a experiência, e eu era mais zoada ainda pro grupo de pessoas. E isso me deixava muito mal, porque eu pensava, todas as pessoas falam, tipo, me zoam, porque o que eu quero é errado. Mas não é errado. Então, quando eu comecei a não tentar ligar para isso e focar, porque eu falava, tô nem aí pra essas pessoas. Elas não vão acrescentar nada na minha vida. Machuca, viu? Porque eu era muito sozinha, eu era, sabe, adolescente. Quando você é adolescente, as coisas são mais pesadas. E eu sofri muito em relação a isso. É uma coisa que, tipo assim, me machucou muito, e até agora, como uma pessoa adulta. Às vezes eu lembro, eu fico muito chateada, porque não foi fácil. Eu ia pra escola chorando, tipo, eu não queria ir. Porque eu era zoada, eu era a estranha. Eu acho isso agora um absurdo, sabe? Tipo, um absurdo. Porque olha a mente das pessoas, sabe? Tipo, mas muita gente falava, tipo, não, você nunca não vai conseguir. Eu lembro uma menina que tinha me falado, tipo, você acha que você é inteligente, você nunca vai fazer faculdade nos Estados Unidos. Chora! Agora tá te vendo aí, né? Então, tipo... Aí depois quando você cresce, você percebe que, na verdade, elas estão falando delas mesmo, né? E não... Sim. Tem medo de acreditar, de correr atrás também, né? Tem muito porque isso, né? não é errado ser diferente. Tipo, é uma coisa que eu aprendi muito crescendo. E no Brasil, o povo julga muito se você é diferente. Você não quer fazer o tradicional das pessoas.
E o tradicional você faz ensino médio, faz vários simulados, faz o Enem, vai para faculdade pública, porque faculdade privada no Brasil é errado. Não pode, porque falam que é muito fácil. Mas não é bem assim. Você faz, eu falo, pô, faz o que você quiser. Quer fazer uma faculdade que é fácil de entrar? Faz, a vida é sua. Sabe? Quer fazer faculdade em outro país? Se tiver oportunidade, vai. Porque a gente só vive uma vida. Não pode viver nossa vida querendo agradar os outros. Porque depois de anos, quem vai ficar triste, quem vai ficar tipo, eu tenho regrets em relação a isso, é você. Sabe? Então, toda vez que o povo me julgava, ria de mim, tipo, era muito triste. Mas eu ficava tipo assim, me aguardem. E muita gente até agora mandou mensagem. Oi, quanto tempo? E aí, sumida? Como é que E aí eu tá? nem respondo. Sim. Quando você vai vir pro Brasil para trazer um iPhone pra mim, né? Não dá para trazer um... É verdade. Garanto que deve ter recebido várias dessas. Eu nem respondo. Porque eu acho que, tipo assim, as pessoas... Ninguém é, tipo assim, o esquecido. A pessoa sabe o que fez com você. Eu lembro. Muito bem. Então, muitas pessoas da época mandam mensagem, pô, quanto tempo? Como você tá? Como tá aí nos Estados Unidos e tal? Eu falo, às vezes, ou não respondo, eu falo, tipo assim, eu só curto, tipo, não tento ficar puxando assunto, não porque eu guardo rancor, mas porque, tipo, antes você fez tudo isso de mal pra mim, e agora você quer pagar de amigo que, eu conhecia ela na escola. Não. Tipo, não é assim. Então, eu sou muito grata às minhas amigas da época de escola, mantenho contato com algumas pessoas ainda que sempre acreditou em mim, e que, sim, pessoas que eu guardo no coração e eu ainda tenho uma amizade, mas a maioria das pessoas eu, tipo, nem tento ligar muito, porque foi bem pesado. Imagino. E falando do primeiro intercâmbio, que foi no high school, né? Sim. Vocês foram numa agência fazer o processo? Eu vi que seus pais te deram de presente, foi uma surpresa. Surpresa. Foi surpresa, né? E aí, lá nessa agência que foi ajudar no processo, eles que escolheram a família, pesquisaram a família no estado, como é que é o processo do high school em si, né? A agência faz, ela que indica, e vocês vêm e aí dão ok? Como que funcionou isso? Então, como eu mencionei antes, existe tipos do high school, né? Faculdade privada, faculdade pública. Se você quiser pagar para estado aleatório ou estado específico, ou até a escola, diferentes valores. E lá na agência, quando você vai, tem agência brasileira e agência americana. E tem várias agências americanas. Então, as duas trabalham juntas. É meio que um intercâmbio entre as duas ali. As agências trabalham juntas e Ficam interligadas ali, né? Sim, as host families vai nessas agências americanas, tem várias, e essas agências conectam com as agências do mundo inteiro para escolher o estudante. Então, eu tive que fazer, tipo, um perfil, uma carta falar sobre mim, e uma família da agência que eu fui, né, brasileira, conectou com a americana, então eu era a agência o estudante da agência americana, e a família escolhe. Tipo, quais são os alunos disponíveis que, tipo, escolheu o estado que eu tô, ou o que, tipo, não escolheu nada. Aí você lê e eles te escolhem. Aí você não pode mudar, eu acho. Não sei. Não pode mudar? Não. Você vai. Pode mudar se você tiver já lá na família e tiver um problema muito grande. E se tiver família disponível, né? Porque senão... Tem que voltar. Ou fica ou tem que voltar. Tipo, não tem muito o que fazer. É bem complicado. E como que foi a recepção? Eu já sei das histórias um pouco da família ali, mas como que foi o primeiro dia? Que é a primeira impressão, como é que foi a primeira impressão? Chegou lá, como é que foi? Porque foi sozinha? Os seus pais foram junto? Como que foi a primeira? Não, é uma história muito boa. Eu tenho uma amiga, a Bia. A gente foi junto. Vocês foram juntas? Ela também foi pro Texas, numa cidade pequena,
acho que foi El Paso, e eu fui lá pra Houston. Então a gente falou, a gente, tipo, tinha uns dias pra ir, né, pra embarcar, falou, vamos pegar o mesmo voo. Porque, tipo, a gente se conhece, é, tipo, melhor, a gente pode ir conversando e tudo mais, e deu super certo. Porque nosso dia de embarque pra ir, tipo, super combinou. Então, tipo, a gente já sentiu mais relaxada, por quê? Tipo, eu te conheço, a gente se conhece do Brasil, então vamos, sabe? Quantos anos Aham. você tinha? Eu tinha 17. E a Bia tinha, eu acho que 15 ou 14. Acho que foi 15. Ela era bem novinha, então eu falava, né, tipo, boa sorte. Mas chegando lá, eu me senti um pouco mais calma, porque eu tinha, tipo, né, não estava completamente sozinha no avião, mas chegando lá, eu fiquei com muito medo, porque eu tava sozinha no aeroporto, nunca tinha viajado sozinha, né? Então, eu lá com as minhas malas, chegando, tipo, não sabia nem pra onde ir. E aí vi a família, eles estavam lá, né, recebendo. Eles E estavam no aeroporto. no aeroporto, esperando com um sinal, assim, né, um sign. Uhum. E, aí, tipo, falei, oi, né? Aquela coisa, tipo, bem awkward. Não sabia o que falar, não sabia se dava um abraço, não sabia. Então, foi, tipo, bem simplesinho. A gente, tipo, quando a gente saiu do aeroporto pro estacionamento, tava muito quente. Ver aquele bafo, assim, eu fiquei assim, meu Deus. Muito, muito úmido e muito, muito calor. Tipo, Que eu, mês que você chegou? eu fui em agosto. Agosto. Meu Deus. Muito quente. Então eu tava assim, suando demais. Eu era tipo assim, acostuma, porque aqui é assim, ó. Sempre. Agosto de 2017. 17. Tu pegou o Harvey, então? Sim. Ah, depois Aí vamos falar sobre isso. Eu quero saber sobre isso. Como é que é a sensação, mas vamos lá. cheguei lá. Tipo, não falei muito no carro com a família, tipo, porque eu não sabia. Eu entendia o inglês, sim. Tipo, eu conseguia ter uma conversa, mas era robô. Bem basiquinho, sabe? Tipo, nada. Eu era melhor escrevendo e, tipo, tudo mais. Nada aquela coisa de manter uma conversa, assim. Então, eles falavam comigo um pouco devagar e tudo mais. Mas, o texano, né? O povo lá tem um sotaque muito, muito pesado. Então, eu tinha que, tipo, realmente prestar atenção o triplo, porque o sotaque era bem pesado. Então, eu lembro que a gente, ele, quando eu estava dirigindo, falava, esse lugar é tal, esse lugar é tal, e eu ficava, tipo assim, ok. Não tô entendendo nada. Eu entendia, mas não, tipo, não era como eu conseguir dar uma opinião completa, sabe? Começar a Ah, conversar. Porque aham. eu tinha medo também do meu sotaque, não sei. Era muita coisa. E como eu falei, quando eu tinha 17 anos, eu era adolescente, eu era muito tímida. Eu mudei muito. Muito. Aham. Então eu tava com medo, eu tava curiosa. Tinha aquela ansiedade, tipo, tô realizando meu sonho, o que vai acontecer? Tô com medo. Então, pra mim, foi bom aquela hora, assim, foi positivo, sabe? Fui lá, chegando em casa, fui pro meu quarto, tinha um quarto bem bonitinho, um espaço bom, então eu curti bastante. Tipo, aquela hora foi positiva, foi tudo O de bom, primeiro momento foi legal. Foi tudo, foi legal. nada de estranho, nada de anormal. Foi tudo tranquilo. Sim, E quando que começou a mudar as coisas? Quando tu começou a perceber coisas na família que não foi tão legal? é Mas tudo. deixa eu só fazer uma pergunta antes, que aí Faz você aí, faz aí. aproveita e Uhum. já responde, talvez, junto. Você não fazia igual o au pair, você não tinha obrigação de ficar com as crianças ou fazer alguma coisa da casa, não, né? Então, né? Por Você, contrato, não. você tem que ajudar, tipo, normalmente, tipo, coisa simples, mas você não tá lá pra ser o empregado da família. Porque a Uhum. gente paga e você vive como uma família normal. Você vai lá pra ser estudante. Então, no, né, na teoria, tipo, lava a louça se comer, tipo, arruma o seu quarto, mas nada em relação, tipo, não, tem que ser Limpar a empregada. casa inteira, lavar todos os É como se banheiros. fosse um filho, né? É, é. E teve, né, o Hurricane. E a escola atrasou para começar as aulas um mês. Nossa. Então, eu, tipo, acho que foi na semana que eu cheguei lá, teve o Hurricane Harvey. Então, tipo, eu tava morrendo de medo. Porque nas ruas tinha, tipo, exército, assim, sabe?
E, tipo, Aham. onde a gente morou, uma das escolas, assim, na região, não a minha, uma outra escola detonou a escola inteira. Então, Nossa. todo mundo dessa escola foi pra minha. E a minha já era grande. Tipo, tinha em torno de, sei lá, uns 3, 4 mil alunos. Então, aumentou uma galera, tipo, mais de 1.000. Então, Mas onde tu morava não passou, não pegou, não. Só a pegou. tempestade. Não, tipo, muita chuva. Tipo, o mercado não tinha nada, era tudo vazio, chovendo sem parar. Tipo, todo o backyard, tipo, a piscina ficou muito suja, tipo, as árvores, tipo, ficou tudo ruim. Teve dias que a gente não tinha gás, né? Tipo, Uhum. pra água quente e tudo mais. Mas, tipo, tava tão quente lá que nem precisava, né? Mas, tipo, foi pesado, mas não foi tão ruim como as outras cidades vizinhas, né? Uhum. Porque eu falo, eu fui pra Houston, mas eu não tava no downtown. Eu tava no Uhum. subúrbio, né? Então, pegou menos. Mas ainda foi, tipo, dava pra ver realmente, tipo, vários poças de água, assim, tipo, tudo molhado, assim. Não foi, tipo, foi bem feio, assim, sabe? Dá pra ver as casas das pessoas, assim, tudo destruído. Muito destruída, sabe? A frente, atrás. Tipo. Uhum. E quando aconteceu tudo isso, que você viu as coisas ali bagunçada, destruída, etc. Alguma vez passou na sua cabeça assim, "Putz, se acontecer de novo, eu não vou aguentar, eu vou voltar, ou meu Deus, o que É, aconteceria?" Então, não podia voltar, porque o aeroporto estava fechado. Então, muitos estudantes que, tipo, muita gente não foi na hora que tinha que ir, porque, tipo, tava tudo lagado o aeroporto, assim, né? Não podia chegar avião nem ir embora. Então, tipo, eu tava com medo, sim. Ficava vendo pela janela, assim, ó. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Mas eu acho que meu sonho era tão grande estar lá, que muita coisa ruim, pra mim, ficava, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Vai passar. É Eu só nem vi. furacãozinho. Só uma chuvinha, né? Então, pra mim, eu tava tão feliz de estar ali, porque eu esperei minha vida inteira ali, né? Sempre sonhando, desde que eu era criança. Então, pra mim, tipo, eu ficava tentando E ser os teus pais, Ana? E os teus pais, como é que foi quando eles estavam vendo no noticiário? Foi É, um caos, né? O Trump foi foi. para Houston por causa de tudo que estava acontecendo. Eles ficaram muito preocupados, te ligando. Como é que Sim, foi? muita gente me mandou muita mensagem, assim, família, amigos. Você tá bem? Tipo, meu Deus, porque o alagamento foi, tipo, mais alto que eu. Eu tenho 1,51 m. Foi, tipo, muito mais. Então, Uhum. tipo, no downtown, assim, em algumas regiões, eu ficaria totalmente submersa ali, sabe? Então, e lá onde eu tava, não ficou assim. Mas ficaram muito preocupados, sempre perguntando, mas eu ficava em casa, não podia ir em nenhum lugar, né? Tipo, tinha que ficar em casa. E então, não tinha muito o que fazer, só esperar passar. E passou, depois de um tempo, né? Mas era feio, assim, sabe? De ir pela cidade e ver como tava, assim, tipo, às vezes o mercado não tinha muita comida, então a gente tentava ir no restaurante, só tinha, sei lá, 3 coisas no menu pra pedir. E lotada, assim, filas, horas de espera, porque não tinha muita comida. Então, foi, tipo, meio aterrorizante, mas eu tava tão animada pra estar lá, que eu ficava, não, tá de boa, sabe? Não ligava muito, não. Sim. E aí, quando começou as aulas, assim, como é que foi o primeiro dia que tu chegou? Como é que foi a recepção, os professores? Não sei se a escola já tinha intercambistas de outros países, se já era costumeiro, se não era. Como que foi o primeiro dia que tu chegou, assim, pô, tô sentado aqui, depois vai no refeitório, ver aquela galera de jaqueta do time, aquela Sim, coisa bem bem filme filme. americano, assim, como é que foi? A minha escola era filme, tipo, 100%. Era uma escola grande. Então, tipo, eu me sentia no filme. E eu fui na escola antes pra ver as minhas aulas, pra fazer minha matrícula, tudo bonitinho. E eu fiquei meio confusa quando eu cheguei lá, porque a escola não sabia que eu era intercambista. E eu fiquei tipo assim, como assim? Vocês não estavam me esperando? Sabe, tipo, quando eu cheguei lá, eles falaram, tipo, com a família, a gente vai matricular ela. Tipo, eles acharam, não pediram nada. Fiquei tipo, você paga uma agência, você faz todo esse processo e eles só querem o endereço de onde eu vou morar, não pede passaporte, não pede nada? Como assim?
né? Uhum. Então eu fiquei um pouco confusa. E aí eu peguei as aulas, né, que eu não lembro exatamente todas as aulas que eu fiz, algumas, mas eu escolhi minhas aulas e, tipo, tem regra, né, para transferir as aulas pro Brasil, tem que fazer matemática, inglês, tipo, uma ciência e tudo mais. E eu escolhi, né, as aulas, então quando eu fui pro primeiro dia de aula, foi, eu acho que depois de uma semana, eu não lembro muito bem, mas eu tava super animada, mas eu tava com medo também, porque a escola é enorme, eu não sabia para onde ir. E lá, eu acho que eles realmente tinham em torno de 3 a 4 intercambistas por ano só. Não era uma escola de receber muita gente. Então, eu conheci uma intercambista, quando eu fui fazer minha matrícula, ela foi também no mesmo dia. E a mãe da família era uma senhora, bem velhinha. E a menina, o nome dela é Francesca, a gente continua amiga, e ela é da Itália. Ela não sabia nada de inglês, nada. Então eu tava, tipo. E eu sabia, mas, tipo, não era boa. Então eu tava tentando ajudar ela porque ela não sabia nem se comunicar pra escolher as aulas. Eu falei, não. Eles estavam, tipo, tratando ela meio mal, sabe? Eu falei, não. Vou tentar ajudar ela pra escolher pelo menos alguma aula boa, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa assim pra minha primeira amizade, E sabe? eles deixavam estudar sem saber inglês? Como é que vai fazer as aulas? Como é que... Então, você tem que fazer um teste, né? Tipo, na agência de inglês. E se você passar no teste, você vai. Se não, você faz o teste várias vezes até passar. Eu fiz lá 2 vezes o teste. Que é tipo interpretação de texto, perguntinhas assim, bem simples. Uhum. Mas é sotaque, tipo, sabe? Uhum. Dá pra Sim. estudar pra uma prova e passar. Não significa que você sabe inglês, sabe? Então, no primeiro dia de aula, eu lembro, certamente acordei super cedo, né? Me arrumei, coloquei a melhor roupa que eu podia colocar, tava toda feliz com a minha mochila e fui. Chegando lá, eu tava super perdida, porque eu não sabia pra onde ir, uma escola enorme, 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 enorme. E eu então eu cheguei, eu fui, acho que alguém me recebeu lá, tipo, coordenador, assim, pra falar, tipo, bem-vindo e tudo mais, mas me deixou lá, vai. Uhum. Então, eu ficava tentando procurar as aulas e tudo mais, e foi uma aventura, porque era muito grande, então eu tava, tipo, curiosa, mas com medo, sabe? E muita gente não sabia que eu era intercambista, porque, tipo, eu não falava nada. Então, tipo, olha pra mim e fala, né? Tipo, Uhum. aluna. Então, quando eu falava, e aí nas aulas, né, os professores falavam, tipo, eles sabiam que estavam me recebendo, então eles falavam pra sala, a intercambista que tá vindo aqui, né, eles sempre me falaram, se precisar de ajuda, alguma coisa, me avisa, tipo, muitas vezes eu pedi ajuda mesmo, tipo, depois da aula, chegava um pouco antes pra pedir ajuda, porque era, sim, né, eles não iam falar muito devagar, ou, tipo, mudar a aula por conta de mim. Sim. Eu tinha que me esforçar. E aí a relação... A Essa pergunta é relação... muito importante Fala... pra assistir o filme. Como é que é, Você Fátima? tinha armário, aqueles armários. Sim, Ah, sim. Essa Eu pergunta tinha é um armário na importante pra não saber academia, escolher ainda, né? eu tinha um armário na academia e no normal. Só que, tipo assim, pra mim, armário, tipo, não vale a pena. O meu da academia vale a pena, porque eu dançava, então eu trocava de roupa, tomava banho lá. Mas, pra trocar de aula, não tem tempo pra ir ficar no armário. Você tem 7 minutos pra trocar de aula. Numa escola de, sei lá, 4 mil alunos. Como uhum. você vai no corredor? É uma loucura, uma loucura. Tá vendo? Então, Ó, já descobrimos um dos mitos dos filmes. sim, Que não dá tempo escolas, de ficar conversando no armário. não. Escolas menores, provavelmente, né? Mas escolas grandes assim não tem tempo, 7 minutos para trocar de aula. Se você tá num lugar pro outro, tem que ir correndo, sabe? E se chegar atrasado, é problema. Não pode ficar chegando atrasado na aula. Então, é bem diferente do que falar em filme. Show. E aí, tu presenciou alguma coisa na escola que tu achou, nossa, que diferente. Bom, diferente várias coisas, né? É. Mas assim, que tu olhou, falou, isso aqui não pensava que era dessa forma, achava que era totalmente, porque foi algo que tu sonhou por muitos anos, até chegar lá, né?
devia ter ideais na cabeça, pensando assim, vai ser assim, né? E claro que essas coisas são totalmente diferentes quando a gente tá no lugar, a gente vê várias coisas. Mas tem alguma que te marcou, que tu pensou, nossa, que diferente isso, que legal, ou também pode ser ruim, não sei. Mas teve alguma coisa que marcou nessa época da escola? Como eu mencionei antes, eu sempre via vídeo no YouTube, né? Diário de intercâmbio. Então, eu tava preparada pro sofrimento, que nem muita gente, tipo, vai ser difícil entender as aulas, vai ser difícil. Então, eu tava tão preparada que muita coisa que acontecia, eu não ficava muito, não sabia que era assim. Porque eu falava, na minha cabeça tava, não vai ser que nem um filme. Então, eu tenho que me preparar. Uma coisa que eu achei bem diferente é em relação de ficar trocando de sala de aula, né? Porque no Brasil você só fica em uma sala, mas lá não. Então, tem que ficar trocando de aula, cada professor tem sua sala. E eu acho isso muito diferente. Tem tantas aulas também para fazer. Todo mundo tem aulas diferentes. Então, é diferente, porque você conhece tantas pessoas. Tem gente que tem aula junta, tipo, casos intercambistas, eu e mais 3 meninas. E a gente tinha aula de inglês juntas, só. E, acho que era só inglês que a gente tinha aula juntas. E o resto, tipo, muita opção de aula. Eu lembro que eu fiz. Minha aula de ciências foi ciências aquáticas. Eu dançava na escola também. Eu participava do jornal da escola. Era uma matéria. Legal. Então, tipo, muitas opções legais pra estudar, sabe? Então, eu acho que é muito diferente do Brasil. No Brasil é as mesmas matérias. Você faz, sei lá, 1000 aulas, 16 matérias. Muita coisa. Aqui, acho que era 7 por semestre, 8, assim. Não lembro. E aí, quando você chega no terceiro ano ainda no Brasil, tipo, você tem que fazer umas aulas que você já sabe que não vai fazer sentido para você. Sim. Por exemplo, eu era horrível em química, sou horrível até hoje. Eu também. E não sei para que eu tinha que aprender aquilo, sabe? Sim. E você não pode falar, mas eu poderia fazer uma outra coisa aqui no lugar, né? Seria muito mais interessante. Para mim, eu tava super animada. Então, qualquer coisa que eu tava aprendendo, né? Tipo, eu chegava na sala tão feliz que, tipo, o povo até, meus amigos falavam, nossa, você tá tão feliz, tipo, 6 horas da manhã. Tipo. Mas... Isso que a gente, como é que era o horário, Ana, lá? Como é que era o horário das aulas? Tinha dos 2 horários? Era só pela manhã? Não, a gente ficava na escola, se não me engano, até 2 horas da tarde. Das 7 às 2. Eu não lembro, faz tanto tempo. E tinha 7 aulas por dia. E podia ficar depois da aula se você tiver alguma atividade ou precisar de ajuda pro professor e tudo mais. Mas o dia passa tão rápido e as aulas são tão longas, é tanta coisa, que é tipo assim, eu ficava super cansada no after. E eu gostei muito, mas eu acho que o ensino, no ensino médio, é meio fraco. Assim. É mesmo? Porque eu fiz álgebra 2, que era a álgebra um pouco mais avançada. Tipo, nem era tão avançada assim. E as coisas que a gente tava aprendendo, né, eu 17 anos, a coisa que eu aprendi, sei lá, no 8º, 7º ano, no Brasil. Sabe? Então, pra mim, foi difícil por conta da língua. Não por conta... Eu sabia fazer. Tipo, e o professor falava, vai lá na lousa? Quadro, lousa. Quadro. Nossa, faz tempo que eu não falo essa palavra. Vai lá, resolve o exercício, explica o que você tá fazendo. Tipo, ela sempre fazia isso. Todo mundo, pelo menos uma vez. E eu falei, eu posso fazer, mas eu não consigo explicar o que eu tô fazendo. Porque é tanto língua de matemática, eu não sei o nome das coisas. Então eu só fazia. E aí, eu falava, é isso. Mas explicar, não sabia. Mas eu não vou falar que eu não aprendi nada. Eu aprendi muita coisa, assim, é diferente. Métodos da matemática do Brasil, tudo muito diferente, assim, do jeito que resolve as coisas. Mas eu acho geral, assim, né? Não sei se é porque era uma escola mais pública, né? Eu acho o ensino meio... Sim, não meio zoado. Não é muito legal. E antes de chegar, antes de entrar no assunto da faculdade, como que era a...
Eu tô fazendo essa pergunta porque é interessante para quem tá nos vendo. Eu já sei a resposta de algumas coisas, que eu acompanhei algumas coisas que tu já falou, mas a relação na casa, o que isso com a família, o que isso contribuiu para estudar, se é que contribuiu para te estudar mais durante esse um ano que tu estava fazendo o ensino médio, e se fosse hoje, faria de novo? Ia para o high school de novo ou não? Eu iria só para a universidade, não iria para o high school. Como que tu vê isso hoje, depois que tu já passou por isso, né? Eu não mudaria nada, olhando agora, porque tudo faz parte da minha história, aprendi muita coisa, sofri muito, mas me moldou, fez quem eu sou. Faria algumas coisas diferentes? Claro. Eu teria falado mais, sabe? Me impor mais. Como eu falei, eu era muito tímida, eu tava descobrindo quem eu era. Eu não, sabe, tipo, adolescente, eu não sabia quem era a Ana. Eu tava me moldando, né? Então, eu ficava quieta em muitas situações que agora, pra mim, seria inaceitável. Tipo, eu, na lata, falaria, poderia me impor mais. Mas eu queria saber como é que a Ana do high school, que era mais tímida, decidiu fazer jornalismo. Que parece Sim, meio que contraditório, né? Quando é que teve sim. virou a chave ali, não, vou fazer jornalismo e tudo mais. Desde criança, quando me perguntavam o que queria fazer na faculdade, eu falava, vou ser escritora. Uhum. Não sabia se ia fazer português, se ia fazer inglês, se eu ia. Não sabia ainda. Mas eu falava, eu vou ser escritora. Eu amo escrever. A única coisa que eu sou boa da vida é isso. Amo, 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 amo. Então, eu fui tentando descobrir, né? Tipo, o que eu vou estudar e tudo mais. E falei jornalismo, porque mesmo eu sendo mais tímida na época, eu não precisava. Não é necessário você, tipo, ficar falando. Você pode ficar Sim. mais, né, no fundo, ficar de boa, só escrevendo, e eu falava, vou fazer isso, né? Então, quando eu fui fazer essas coisas na escola, que foi uma experiência muito boa, porque o professor confiou em mim, ele falou, eu vou te ensinar. Mesmo sem inglês não sendo perfeito, eu vou estar aqui te ajudando. Porque você vai para a faculdade de jornalismo e eu vou te ajudar. Que Então, legal. ele, Legal. para mim, foi uma pessoa muito abençoada, porque às vezes eu contava pra ele, né, o que tava acontecendo, Uhum. e ele, tipo, me ajudou com muitas coisas, assim, Uhum. mas o meu E, tipo, inglês melhorou muito, tipo, virou uma chave, assim, porque eu estudava, pegava bastante nessas aulas pra eu estudar e aprender bastante, sabe? uhum. Que legal. E aí, como que é a preparação para entrar na faculdade, Ana? Tu falou que trabalhava no jornal, então, como tu disse, tu já tinha interesse de trabalhar nessa área, mais ou menos. E aí a experiência na escola, grande que ajudou bastante, né? Jornal. Aqui no Brasil não tem nada, né? O pessoal vai para a escola e É. faz todo mundo a mesma coisa, não tem diferenciação nenhuma. Tu escolheu as matérias que tu fez na escola também visando isso já, o curso que tu ia fazer, quando Sim, decidiu? porque eu queria ter a experiência, assim, tava oferecendo jornal da escola. No Brasil, não tem muitas atividades extracurriculares, assim. Não nas escolas que eu estudei, né? Tipo, não tinha. Não é que nem aqui. Tem aulas totalmente interessantes, diferentes, para você explorar o que você gosta, o que quer fazer na vida. Então eu falei, vai ser uma oportunidade agora. Vou descobrir se eu quero realmente ser jornalista. Eu sabia que eu queria, mas eu falei, vai, tipo, me despertar, vou ter mais coisas para adicionar no meu portfólio. Então, eu acho que vai ser bom. E eu peguei a oportunidade. E foi um pouco difícil, porque meu inglês não era maravilhoso. Então, eu fui falar com o professor de jornalismo, toda sem saber o que falar. Falei, por favor, deixa eu participar dessas aulas. Confia em mim, eu vou aprender. E ele falou, você tá tão determinada, eu confio em você, eu vou te ensinar. Porque eles não podem colocar, tipo, qualquer pessoa. Tipo, qualquer. Sabe? E a irmã, né, da família, ela também tava no jornalismo. Mas ela não conseguiu entrar no yearbook. Não conseguiu. Eu consegui. Então, Era mais um motivo, então.
É. Pra ela te incomodar e tudo mais. E depois ela até saiu da escola. Ela fez homeschool porque ela não gostou da escola. Porque falou que eu fazia bullying com ela. Enfim. Mas eu fiquei muito feliz que o professor deu essa confiança em mim e eu aprendi muito rápido. Então, para mim, foi muito animador poder estar lá escrevendo, aprendendo coisas que eu não aprendi no Brasil. Porque não tinha muita experiência em relação ao jornalismo no Brasil, né? Mas, quando eu tinha 16 anos, eu participei da Galera Capricho. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu Que não. seleciona várias meninas para escrever para a redação. Uhum. Eu participei da seleção e passei. Então foi um ano, porque, tipo assim, foi maravilhoso. Eu tava muito blogueira também, assim, trabalhando com marcas no Brasil, fazendo umas coisas. E entrando na Capricho, eu falei, eu gosto de jornalista. Fui para evento, escrevi a matéria. Capricho é revista, Capricho? É. Ah, que legal. Uhum. E aí eu participava de eventos, fazia cobertura, show, ia pra redação, às vezes, então, na escola, meus pais tiveram que falar na escola. A Ana tem coisa da Capricho, então a escola do Brasil deixava eu fazer a prova no outro dia, se eu chegava atrasada, tudo bem. Então, eu sofria mais bullying ainda, porque todo mundo me odiava. Porque Uhum. eu Porque era. ela pode e eu não posso, né? Mas foi mais por uma atividade extracurricular, porque eu falei, né, com a coordenadora e meus pais falaram. Ela vai fazer o intercâmbio, né? Uhum. Em breve. E eu acho que eu já sabia. Quando eu tava na Capricho, eu sabia do intercâmbio. Já. Então, eu. Falou na escola tudo mais. Então, muita coisa da escola por exemplo, comprar o material do outro semestre não precisava mais, porque eu ia embora. Então, teve que ser conversado, sabe? Pra explicar o que tava acontecendo. Porque eu não fazia sentido pra mim continuar fazendo, tipo, simulado todo sábado pro Enem. Pra quê? Uhum. Não vai valer nota, não vai fazer nada. Pra que eu vou ficar fazendo? Entendeu? Era tipo, Sim. eu ia às vezes, mas, tipo, não toda vez, assim, como se eu tivesse algum evento, eu não ia e tal. Mas meio que foi conversado pra, sabe, tipo, uma flexibilidade. Mas é claro que eu tinha que fazer tudo isso na escola. Tipo, não era, tipo, sou a famosa que faz o que eu quero. Não. Mas, tipo, se eu quiser faltar ou alguma coisa muito importante, eu, né, poderia ter uma flexibilidade em relação Legal. a coisas. Então, no Brasil, eu não tive tanta experiência, assim, com jornalismo. Tirando a Capricho, eu tentava, tipo, postava coisa online, tinha meu blog e tudo mais. Então, quando eu vi essa oportunidade na escola, no texto, eu falei, agora. Tipo, isso vai me ajudar a saber se eu realmente quero isso. E Uhum. eu falei, eu quero. Foi Que legal. Uhum. Que legal que isso te ajudou. É uma experiência que, enfim, é uma coisa que muitos no Brasil querem, pensam, mas não tem coragem de fazer. E o teu diferencial é que tu teve coragem de fazer, foi atrás, pesquisou, buscou. É o que Sim. a gente fala para qualquer pessoa que quer ir para outro país. A Paty tá falando aí com a gente, a Paty tá na Alemanha. A Paty tá lá também, ela teve seus sacrifícios para fazer, para estar lá hoje. E todo mundo que sai de um lugar comum, que é o lugar onde a gente nasce, é um lugar comum, a gente conhece as pessoas, onde a gente tem relacionamento, tudo Cultura, mais, tudo. E aí a gente se dispõe a ir para outro lugar, muitas vezes a gente causa nas pessoas um sentimento de. Alguns é porque eles têm medo, né? Tem medo assim, tu vai passar dificuldade, não faz isso, é genuíno. Outros é inveja porque não tem a mesma coragem que a pessoa que tá saindo tem, né? Metido. Exatamente. Mas a conversa tá muito, muito bacana, então a gente vai continuar, a gente vai ter uma parte 2 aqui no canal. Se vocês curtiram esse bate-papo que a gente teve por enquanto aqui, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, a gente tá com aquela metinha de bater os 10 mil inscritos aí até junho desse ano agora de 2023, a gente vai continuar conversando com a Ana no próximo episódio sobre universidade nos Estados Unidos, como que funciona, como que faz para entrar, como que é o processo, como que é as aulas, mesma temática do high school, mas num outro nível também. Os planos, né, Ana? A gente queria saber como é que são os planos aí para continuar nos Estados Unidos. Tenho certeza que
não deve ter vontade de retornar, deve ter vontade de construir a vida aí. E a gente gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Queria deixar um último recado nesse vídeo para o pessoal, para a galera que está pensando em fazer um intercâmbio. O que tu diria para alguém que está hoje com 15 anos e, pô, acho que eu quero fazer o ensino médio nos Estados Unidos também? Muitas seguidoras, pessoas que tipo, me encontram online e falam, eu tenho muito medo, eu não sei se eu quero. Eu falo, vai com medo mesmo, porque medo todo mundo tem. Sim. Você tem a oportunidade. Isso, todo mundo quer ter essa oportunidade. Então, se você tiver a oportunidade, vai. Tá com medo? Vai. Porque vai mudar a sua vida. Você vai se descobrir, você vai ter experiências que muita gente pagariam para estar no seu lugar. Então, se você tem a vontade, a determinação e o sonho, vai ser. Não falei que vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas vai valer a pena. Um dia você vai falar, obrigada, Deus, valeu a pena. E eu recomendo para todo mundo, faz intercâmbio. Legal. Faz intercâmbio, clica aqui no primeiro link da descrição, chama a gente lá no Blue, que a gente pode te ajudar a realizar esse sonho de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Paty. A gente vai ter mais um para conversar aqui, mas quem está interessado em high school, entender um pouquinho como é que foi essa experiência e chegou aqui no final, de repente, do vídeo, não viu o começo, volta, olha tudo com calma, vai ser legal, vai ser enriquecedor para você. E a gente se vê na próxima. Obrigado, galera. Até mais. Tchau, tchau.